E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo sobre ecossistemas aquáticos, falando sobre o talassociclo. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. O talassociclo, também chamado de biociclo marinho, compreende todos os mares e oceanos, sendo o maior dos biociclos. Esses biomas apresentam duas características básicas, que é a continuidade e a estabilidade. Continuidade porque cobrem cerca de 75% da superfície terrestre e não possuem barreiras físicas separando-os. E estabilidade porque não secam ou congelam inteiramente. Além disso, os fatores climáticos afetam notadamente apenas as águas mais superficiais. A temperatura das águas mais superficiais variam de acordo com as estações do ano e com a latitude. No entanto, essa variação é menor do que a observada nos ecossistemas terrestres, uma vez que os oceanos retêm maior quantidade de calor, liberando-o mais lentamente que a Terra. A temperatura da água tende a diminuir com a profundidade, sendo que nas águas mais profundas permanece mais ou menos constante em torno de 2,5 graus. Os sais minerais dissolvidos na água do mar estão em porcentagens em quantidades diferentes das encontradas na água doce. A salinidade dos mares é de cerca de 3,5 gramas por litro, com predominância de cloreto de sódio. Lembre-se que os sais minerais dissolvidos na água estão dissociados em íons. Mais de 75% dos íons dissolvidos na água do mar estão representados por cloreto e sódio. Em regiões próximas à costa, a salinidade pode ser menor e mais variável do que a de regiões de mar aberto, em função da influência dos rios e das chuvas. Quanto à penetração da luz, os ecossistemas marinhos apresentam as seguintes regiões: zona fótica e zona afótica. Observem comigo esta imagem. Nela, podemos observar a zona fótica e a zona afótica. A zona fótica é uma região muito iluminada, que se estende até a profundidade máxima de 200 metros. Alguns autores costumam subdividi-la em zona eufótica e zona disfótica. A zona eufótica é muito iluminada. Está situada entre a superfície e a profundidade média de 80 metros, enquanto que a disfótica, que é pouco iluminada, situa-se numa faixa entre 80 e 200 metros de profundidade. Na zona fótica, especialmente na faixa da região eufótica, encontram-se numerosos seres fotossintetizantes, representados principalmente por diversas espécies de algas do fitoplâncton marinho. Esses seres são os principais produtores desse tipo de bioma. Já a zona afótica é uma região escura onde não há mais a penetração da luz. Situa-se abaixo de 200 metros de profundidade. Nessa região, portanto, não são encontrados seres fotossintetizantes. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Quanto à profundidade dos oceanos, podem se distinguir as seguintes regiões ou zonas: a intertidal, a nerítica, a batial,
a abissal e a dal. Observem esta outra imagem. Nela, nós temos a zona intertidal ou das marés, que é a região sujeita ao avanço e recuo das águas todos os dias. Isto é, ela sofre as flutuações das marés. O pré-mar, que é a maré alta, e o baixa-mar, que é a maré baixa, ficando alternadamente exposta ao ar e recoberta pela água. Essa região é também conhecida por ambiente ou sistema litorâneo. É uma região com muita luminosidade, oxigênio e alimento. Além dos animais de vida livre, há grande quantidade de algas e animais fixos às rochas, que estão adaptados à alternância de exposição à água e ao ar. A zona nerítica corresponde à região situada sobre a plataforma continental. Estende-se desde a linha das marés até aproximadamente 200 metros de profundidade. É rica em fitoplâncton, zooplâncton e em peixes, que são utilizados na alimentação humana, o que a torna uma região de grande importância econômica. Anota aí, galera. Temos também a zona batial ou oceânica, que é a região que se estende dos 200 até cerca de 2.000 metros de profundidade. Suas águas são frias e pobres em fauna. Temos também a zona abissal, que é a região que se estende dos 2.000 metros aos 5.000 metros de profundidade. Os seres que aí vivem estão representados por bactérias decompositoras e alguns poucos animais, adaptados à vida em regiões escuras e profundas. Entre essas adaptações, podemos citar o corpo achatado e a pressão interna corporal elevada, que constituem uma compensação em relação às grandes pressões externas que agem sobre eles. Quando uma criatura dessas é capturada e trazida à superfície, o seu corpo simplesmente explode, em virtude da grande pressão exercida de dentro para fora. Os seres que suportam grandes pressões, como os organismos abissais, são classificados como euribáricos, enquanto os que não suportam grandes pressões são chamados de estenobáricos. Os seres aquáticos são predominantemente estenobáricos. Muitos organismos abissais também possuem boca e dentes grandes, bem como estômago dilatável, sendo tais adaptações importantes à escassez de alimento, pois facilitam o aproveitamento deste nas poucas oportunidades em que é encontrado. Muitas espécies abissais realizam o fenômeno na bioluminescência ou fotogênese, isto é, produzem luz. Isso, evidentemente, facilita a vida dessas espécies numa região onde não há penetração da luz. Algumas espécies de animais abissais são cegos, mas a grande maioria enxerga e produz bioluminescência através de estruturas chamadas de lanternas. Devido a essa bioluminescência, a seleção natural favoreceu nesse ambiente os animais que enxergam. Temos também a zona adal, que é a região mais profunda dos oceanos, abaixo dos 5.000 metros. Nela, praticamente não existe vida. No ecossistema marinho, as expressões zona bêntica e zona pelágica são utilizadas, respectivamente, para designar o fundo, ou seja, o solo, e a coluna de água, qualquer que seja a profundidade. Por exemplo, a zona pelágica batial refere-se à massa de água da zona batial. Quanto à concentração de nutrientes minerais, há uma diferença quando se consideram as regiões próximas da costa e as regiões de alto mar. Próximo à costa, a concentração desses nutrientes é, em geral, maior, devido principalmente ao desaguamento de rios que trazem nutrientes da terra.
Em alto mar, essa concentração geralmente é mais baixa, uma vez que grande parte dos nutrientes encontra-se no fundo. Entretanto, em certos locais, existem as chamadas correntes de ressurgência, que são movimentos da água de baixo para cima, que trazem os nutrientes do fundo para a superfície, enriquecendo as águas mais superficialmente e permitindo, assim, a proliferação de algas fotossintetizantes e, consequentemente, de animais. Nesses locais de ressurgência, há abundância de peixes, como ocorre na costa do Peru e em menor intensidade no Brasil, na região de Cabo Frio. Não fosse a existência dessas correntes, a maior parte dos minerais resultantes da atividade de decomposição permaneceria no fundo dos oceanos, já que elas trazem boa parte desses minerais à superfície iluminada, onde serão utilizadas pelos produtores. Com isso, a produtividade primária nessas regiões é elevada, o que torna a região mais fértil e, consequentemente, capaz de suportar a presença de numerosos consumidores. Quanto à motilidade, os organismos que habitam os oceanos estão distribuídos em 3 grupos: plâncton, nécton e bênton. Vamos lá. O plâncton, do grego plâncton errante, é constituído por seres flutuantes que são carregados passivamente pelas ondas e correntes. Alguns organismos planctônicos podem até ter movimentos próprios, mas não são capazes de vencer a força das correntes e das ondas, e por isso acabam sendo carregados. Tal como nos ecossistemas ducícolas, o plâncton marinho é subdividido em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton é formado pelas algas microscópicas, como as diatomáceas, dinoflagelados e muitas outras espécies de clorófitas. Essas algas são as grandes produtoras das cadeias alimentares marinhas. Embora microscópicas, seu número é tão grande que a fotossíntese por ela realizada corresponde a cerca de 3 vezes a fotossíntese realizada pelas plantas terrestres. O zooplâncton, por sua vez, é formado por seres heterótrofos, como protozoários, microcrustáceos e larvas de muitos animais, selenterados, moluscos, equinodermos e peixes. O tamanho dos seres do zooplâncton podem variar desde o microscópico, como sendo um protozoário, até o tamanho macroscópico, como a caravela, que é uma colônia de selenterados. O plâncton marinho é também conhecido por haloplâncton, enquanto o de água doce é denominado de limnoplâncton. O nécton, do grego nectus, apto a nadar, é formado por organismos que se deslocam ativamente na água, inclusive contra a força das ondas e das correntes. Peixes, mamíferos como a baleia e o golfinho, tartarugas marinhas, certos crustáceos como os camarões e certos moluscos como as lulas são bons exemplos de seres nectônicos. O bênton, do grego bentons, fundo do mar, é constituído por seres que vivem afixados a um substrato, ou seja, ao solo ou rocha, e também pelos seres que se locomovem arrastando-se no solo marinho. Assim, seres bentônicos podem ser sésseis ou errantes. Os sésseis vivem afixados a um substrato e estão representados por certas algas macroscópicas, como pólipos selenterados, espongiários, que são os poríferos, etc. O bênton errante é formado por seres que se deslocam sobre o fundo, o solo marinho, como as estrelas do mar, os caranguejos e os caramujos. Os termos plâncton, nécton e bênton também são empregados para os organismos que vivem nos ecossistemas de água doce. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula e vamos ficando por aqui.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!